'cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 10 de abril de 2022. Separei pra essa rodada 13 jogos, né? Uma grade que tá muito boa, né? Domingão aí com vários jogos interessantes. E no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, eu já peço ajuda e a moral pra quem ainda não foi inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também, deixa um like no vídeo que é muito importante, galera. Seu like fortalece muito o trabalho aqui dentro do canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí, vamos em busca de 2.000 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. Para maiores informações aí sobre o grupo VIP, galera, é só vocês me chamarem no WhatsApp, tá? O número tá na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só você me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Os jogos que eu separei para esse domingão são esses daqui, ó, vários jogos interessantes, como vocês podem ver, né? Primeiro jogo que a gente vai estar falando, jogo bem cedo, né? De madrugada, 2 horas da madrugada, a gente tem Campeonato do Japão, segunda divisão, jogo entre Chiba contra Yokohama FC. Jogo que, na minha opinião, aí o time visitante tem grande favoritismo, né? O time tá na liderança aí, vai fazendo uma campanha muito boa, né? Até o momento, 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. E o time da casa, né? O time do Chiba tá aqui em 13º lugar, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, o Yokohama costuma sempre levar a melhor, e nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente. A gente vai ter grande chance aí de assistir uma vitória do Yokohama FC ou talvez um empate, né? E com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança: fora ou empate, e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos pro próximo jogo, bem cedo também, né? Do domingo aí costuma sempre ser cedo, 7h30 da manhã, né? A gente vai ter campeonato italiano da Série A, jogo entre Genoa contra a Lazio. Jogo que, na minha opinião, aí a Lazio tem grande favoritismo, mesmo jogando fora de casa, né? O time da Lazio aqui na classificação tá aqui em 6º lugar, né? Tá com 52 pontos, vencendo esse jogo aí pode subir uma posição, dependendo do resultado aqui do jogo da Roma, né? Então o time vencendo aí sobe pelo menos uma posição nesse campeonato e também encosta aqui no G4, né? Lembrando que do primeiro ao quarto colocado garante uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada, e a Lazio vai em busca aí de, quem sabe, brigar por essa última vaga, né? Isso porque Napoli, Inter e Milan já estão completamente garantidos, né? Primeira, segunda posição aqui, terceira posição, né? Esses 3 aqui vão brigar pela liderança e, consequentemente, aí devem ficar aqui na terceira, entre os 3 melhores, né? Essas 3 equipes. E a Juventus aqui brigando aqui, né? Nesse exato momento, o Juventus, por exemplo, tá perdendo pro Cagliari por 1-0, então vai embolando de vez aqui essa última vaga aqui para a Liga dos Campeões, nessa 4ª posição. E com isso aí a Lazio fora de casa vai em busca de um bom resultado, né? Dos últimos 5 jogos a equipe venceu 3 e perdeu 2, enquanto o time do Genoa tá aqui na última posição, né? Penúltima, né? Posição, né? Tá à frente apenas da Salernitana, que faz a campanha horrível, e o time do Genoa aqui, por sinal, né? É uma equipe que empata bastante, como vocês podem ver, 2 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, né? É uma equipe que não costuma ter um bom desempenho. Se eu for botar aqui pra vocês aqui o time jogando em casa, o desempenho também não é legal, né? Uma vitória apenas, inclusive aí essa vitória foi, no caso, mês passado, né? No dia 17, que conseguiu uma vitória por 1-0 contra o Torino. Foi a única vitória que o time não tinha vencido ainda jogando em casa, né? E 8 empates e 6 derrotas jogando em casa. Enquanto o time da Lazio aqui, jogando fora de casa, também não tem um desempenho muito legal, mas são 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Dos últimos 5 jogos aí conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota jogando fora de casa. Com isso, a gente vai ter grande chance aí de assistir a Lazio vencer. No máximo que a gente pode ver aqui é um empate, né? Então com isso a gente vai com a dica de segurança: fora vence com empate anula e a probabilidade 1-0 fora. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter Campeonato da Suíça, Superliga, jogo entre Servette contra Zurich. Jogo que acontece 9h15 da manhã, jogo na casa do Servette. O time do Zurich está na liderança de forma isolada, né? O time está com 63 pontos, né? São 12 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Basel, até o momento. E o time aí vai fazendo uma campanha muito boa, por sinal, né? Uma equipe que não empata muito, tem apenas 3 derrotas, 19 vitórias. É uma equipe que tem um ataque muito efetivo, né? São 62 gols marcados e 35 gols sofridos. Uma equipe aí que tem uma média de mais de 2 gols marcados por partida. Porém, é uma equipe que também sempre sofre gols, né? Com isso aí, a gente vai ter o Servette, que está em 6º lugar, com 38 pontos. É uma equipe que oscila bastante, né? 11 vitórias, 5 empates e 12 derrotas.
43 gols marcados e 51 gols sofridos. Ou seja, uma equipe que sempre marca gols, né? Tem a média de quase 2 gols marcados por partida, mas tem uma média aí também de quase 2 gols sofridos por partida. E com isso aí tem grande chance aí de, jogando em casa, marcar pelo menos um golzinho, né? Se vai vencer a partida ou não é outra história, né? Porque na minha opinião o Zurich tem grande favoritismo para vencer. Mas o que a gente vai ter grande chance de assistir nesse jogo, galera, vai ser o time da casa marcar um gol pelo menos, e o Zurich também tem chance aí de marcar 1 ou 2 gols nesse jogo, ou até mais, né? Jogando fora de casa. Com isso a gente vai com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato holandês, primeira divisão, jogo entre PSV contra o Waalwijk, jogo que acontece aqui 9h30 da manhã, jogo na casa do PSV, que na minha opinião tem favoritismo total, né? Ainda mais que o seu arquirrival aqui, o Ajax, que tá na liderança, nesse exato momento tá perdendo em casa por 1-0, tá certo que terminou o primeiro tempo agora, tem muito jogo para rolar, mas o PSV vai ficar torcendo aí, né? Pelo menos aí por uma derrota ou talvez um empate também, né? E com isso aí o time do PSV vencendo esse jogo em casa, encosta de vez na liderança, né? Vai brigar aí por essa liderança, por esse título holandês até o final. E o time aqui do Waalwijk está aqui beirando a zona do rebaixamento, né? São 28 pontos até o momento. O time tem 6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. No confronto direto aí, PSV sempre costuma vencer fácil esse time, e acredito que nesse jogo não vai ser diferente, ainda mais que o PSV tem um jogo importante semana que vem, então acredito que eles vão tentar resolver a partida aí o mais rápido possível, e a gente vai ter grande chance aí de assistir o PSV vencer logo no primeiro tempo. Com isso a gente vai com a dica: casa vence no primeiro tempo e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato italiano, Série A, jogo entre Sassuolo e Atalanta. Esse jogo aí vai ser complicado para Atalanta, tá? Jogo 10 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Sassuolo. A gente vai ver que o Atalanta aqui tá fora da classificação europeia aqui, né? Não tá conseguindo nem vaga na Liga da Conferência Europeia, nem na Liga Europa e muito menos Liga dos Campeões, né? O time não tá fazendo uma campanha tão boa como era esperado e até o momento tá com 51 pontos. Vencendo esse jogo fora de casa, o time vai a 54 pontos, então pode subir 1 ou 2 posições dependendo aí dos outros resultados. Enquanto o Sassuolo tá aqui em 10º lugar, tá no meio da tabela, vai fazendo uma campanha razoável, né? São 11 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 56 gols marcados e 51 gols sofridos. É um time que marca muitos gols, mas também sofre bastante gols, né? Nos seus jogos. E com isso aí a gente vai ter grande chance, galera, de assistir um jogo aberto, com chance de pelo menos 3 gols ou mais. Acredito que o Sassuolo jogando em casa tem chance aí de surpreender e até mesmo vencer esse jogo, né? Tem chance aí de marcar 1 ou 2 gols. E o Atalanta jogando fora de casa também tem chance de marcar, quem sabe, pelo menos um golzinho, né? O problema é que o Atalanta vai ter um jogo importante aí pela Liga Europa, né? O time vai estar enfrentando aí o Leipzig em casa na próxima rodada, conseguiu um bom resultado fora de casa, empatou em 1-1 e agora precisa vencer esse jogo em casa. Então com isso aí pode ser que o time não foca muito nesse jogo contra o Sassuolo. E com isso o Sassuolo agradece e vai em busca aí de, quem sabe, surpreender e conseguir uma vitória. Então a gente vai ter grande chance de assistir um jogo aberto, com chance de 3 gols ou mais, e a gente vai com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. A gente vai ter agora aqui o jogo da Noruega, segunda divisão, né? Segunda rodada, jogo entre Grorud contra o Fredrikstad, jogo que acontece 10 horas da manhã. Nesse jogo aqui, na minha opinião, o Fredrikstad, mesmo jogando fora de casa, tem um pouquinho de favoritismo, porque assim, é uma equipe um pouco mais forte do que o Grorud, né? Só que é aquilo, né? Grorud vai estar jogando em casa e vai em busca de uma vitória, né? As duas equipes aí conseguiram empate em 2-2, né? No primeiro jogo. O Grorud empatou aí em 2-2, se eu não me engano, jogando em casa, né? Não, foi jogando fora de casa, conseguiu um empate em 2-2. O Fredrikstad que empatou, né, jogando em casa aí contra o time do Blink. Então são duas equipes aí que vêm de empate nessa primeira rodada e vai em busca aí de, quem sabe, se restabelecer aí e conseguir uma vitória, né? O Grorud aí jogando em casa aí tem grande chance de marcar 1 ou 2 gols nesse jogo, e o Fredrikstad, mesmo jogando fora de casa aí, tem um ataque forte, tem chance aí de marcar, quem sabe, 1 ou 2 gols também. Com isso a gente vai com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato inglês, segunda divisão, Championship, jogo entre Fulham contra Coventry, jogo que acontece 11 horas da manhã. Nesse confronto aqui, o Fulham, grande favorito aí para vencer esse jogo, né? Fulham vai fazendo a campanha excepcional. Até o momento o time está na liderança com 83 pontos, né? 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Bournemouth. O time tem 25 vitórias, né? O time que mais venceu no campeonato, 8 empates e 6 derrotas. O time que menos perdeu também nesse campeonato e tem um ataque simplesmente com 93 gols, cara. É uma média aí de quase 3 gols marcados por partida. É uma equipe muito forte. Jogando em casa, vocês vão ver aqui que tem o segundo melhor desempenho, né? Só fica atrás aqui do Blackburn.
Porém, o Blackburn tem 2 jogos a mais em casa do que o Fulham, né? O Fulham agora vai completar seu 20º jogo, enquanto o Blackburn já fez 21 jogos jogando em casa, né? Mas a gente vai ver aqui que a média é muito boa. São 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas apenas. Enquanto o time do Coventry, jogando fora de casa, não costuma ter bom desempenho, né? 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E no confronto direto, se a gente for ver o Fulham jogando em casa aí, a gente não encontra jogos aqui, né, no confronto direto, a gente só vai encontrar um jogo, que foi em 2021, que o Coventry jogando em casa venceu por 4-1, uma goleada, né? Então acredito que o Fulham vai pegar isso aí como experiência e não vai querer perder agora jogando no seu território e tendo chance de continuar nessa liderança de forma isolada em busca desse título da segunda divisão. Com isso a gente vai com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, o campeonato inglês, agora a primeira divisão, né, a Premier League, jogo entre Manchester City contra Liverpool, jogo que acontece 12h30, nesse jogaço aqui, né, a gente vai ter um confronto bem interessante, a gente vai ter o líder em campo e o vice-líder, né, isso aqui simplesmente nada mais nada menos, galera, vale a liderança para o Liverpool ou a continuidade na liderança para o Manchester City e até mesmo abrir uma vantagem de 4 pontos, né, uma vitória aqui do City. Isso porque o City tem 73 pontos e o Liverpool 72. Até o momento 1 ponto. Então se o City vencer, por exemplo, abre 4 pontos de vantagem aí para o Liverpool e é um confronto aí que, na minha opinião, vai ser muito equilibrado. São 2 ótimas equipes, ataques bem efetivos. E eu acredito aí que o City não vai ter vida fácil, mesmo jogando em casa aí, vai ter um confronto complicado. Ainda mais que no último jogo aí, pela Liga dos Campeões, o time venceu apenas de 1-0, né, jogando em casa. Poderia ter feito, né, um placar um pouco mais elástico aí para poder se garantir, mas o Atlético de Madrid fez um jogo duro, marcou pra caramba, e com isso conseguiu segurar até o finalzinho, né? Aí chegou o Manchester City, conseguiu um golzinho com o De Bruyne e conseguiu essa vantagem de 1-0, o que não é uma vantagem muito grande, ainda mais que vai jogar lá na Espanha contra o Atlético de Madrid. Com isso aí o City vai ter dor de cabeça, né? Porque tá focando no campeonato inglês e ainda tem a Liga dos Campeões, né? Então com isso aí o Liverpool pode tirar um pouquinho de vantagem, né? Ainda mais que o Liverpool no último jogo aí venceu por 3-1 fora de casa o Benfica pela Liga dos Campeões, então teoricamente o Liverpool tá bem mais tranquilo e vai focado aí para quem sabe roubar essa liderança do City. Com isso a gente vai ter grande chance aí de assistir um jogo equilibrado. Na minha opinião a gente vai ter um confronto aqui que as duas equipes vão marcar gols. Eu particularmente não apontaria um favorito, mas o mercado aqui de ambos marcam, na minha opinião, tem grande valor. Com isso, a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 1-1. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato italiano Série A, jogo entre Roma contra a Salernitana, né? O último colocado aí, Salernitana. Jogo que acontece 1h da tarde. O jogo vai ser na casa da Roma, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer, né? A Roma tá aqui em 5º lugar, vencendo esse jogo aqui. O time pode encostar aqui no 4º colocado, que atualmente é a Juventus, né? Que acabou de empatar. Tava perdendo até uns minutos atrás, como eu mostrei para vocês, né? Conseguiu empatar aqui. Mas a Roma vai em busca dessa vitória em casa. Ainda mais que vai pegar um time bem fraco, que é o Salernitana. A Salernitana só venceu 3 partidas em 29 jogos, é um retrospecto horrível, né? Isso aqui, com a gente vê o resultado disso aqui, né? O time na última posição com 16 pontos apenas, e a Roma aí vai em busca aí de mais uma vitória, né? Jogando em casa aí, a Roma não costuma ter um ótimo desempenho, mas também não chega a ser tão ruim, né? São 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e a Salernitana jogando fora de casa aí, venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu 10. Na minha opinião, um jogo bom para ir para Roma vencer e vencer fácil. Acredito que a Roma aí tem chance de botar uns 2 gols de vantagens ou até mais. Então com isso a gente pode estar indo com a dica: casa menos um handicap asiático e a probabilidade 3-0 casa. Quem preferir pode pegar a vitória simples da Roma, que está pagando uma odd aqui de 1,30, 1,35 dependendo da banca. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato da Noruega, segunda rodada, né? Noruega, primeira divisão, jogo entre Sandefjord, é isso. Jogo dele contra o Bodo Glimt. Esse Bodo Glimt que é uma equipe muito boa, eu particularmente gosto muito. Esse time aí que conseguiu uma vitória ótima em casa, né? Por 2-1 contra a própria Roma, né? Que a gente estava falando agora. E agora vai ter esse confronto aí da segunda rodada do campeonato norueguês. Acredito que o time não vai focar tanto, ainda mais que tem um jogo importante na semana que vem, né? E o Sandefjord aqui tem uma oportunidade aí de, quem sabe, surpreender e conseguir uma vitória em casa, né? Na primeira rodada aí, o time conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o Algesund, venceu por 3-1, né? O Sandefjord venceu por 3-1, enquanto o Bodo Glimt empatou em 2-2 aí contra o Rosenborg, que é uma ótima equipe de tradição da Noruega, né? Nesse jogo aqui, galera, acredito que o mercado de gols vai ser bem interessante. Eu particularmente acredito aí, pelo que eu analisei, vai ser um jogo aberto, ainda mais que no confronto direto
direto entre essas duas equipes aí sempre costuma sair bastante gols, né? Sempre costuma sair 3, 4 gols, e nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente. A gente vai ter oportunidade de assistir no mínimo 3 gols. E com isso a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para o próximo jogo, o Campeonato Italiano Série A, jogo entre Torino contra Milan, jogo 3h45 da tarde. Torino vai em busca aí de quem sabe uma surpresa e vencer esse jogo, né? Ainda mais que o Milan tem decepcionado quando pega equipes da parte de baixo da tabela, né? E o Torino tá aqui, né? Tá no meio da tabela aqui, em 11º lugar com 38 pontos. Na última rodada conseguiu uma vitória fora de casa contra o Salernitano, uma vitóriazinha bem magra de 1-0, mas é uma equipe chata, é uma equipe que sempre incomoda suas equipes aí, os seus adversários, né? É uma equipe que quando joga em casa aí sempre costuma marcar gols, né? A gente vai ver que em 15 partidas jogando em casa o Torino marcou 27 gols e sofreu 16, enquanto o time do Milan jogando fora de casa tem a segunda melhor campanha, né? O Milan jogando fora de casa joga melhor do que quando joga no seu território, né? São 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 33 gols marcados, 17 gols sofridos. Nesse jogo aqui, galera, eu particularmente não apontaria uma vitória seca aqui do Milan, não, porque é um jogo complicado. O Torino jogando em casa, eu mostrei pra vocês, é uma equipe enjoada. Então, a gente vai ter grande chance aí de assistir o Torino marcar pelo menos um golzinho, e o Milan tem chance, né, de quem sabe se surpreender aí, conseguir vencer essa partida, marcar 1 ou 2 gols nesse jogo, e com isso a gente pode estar indo com a dica. Ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter estreia do Atlético Mineiro aqui pelo Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro jogando em casa contra o time do Internacional, jogo que acontece 4 horas da tarde. Na minha opinião, o Atlético Mineiro grande favorito aí para vencer esse jogo, né? Eu sempre digo isso nos vídeos, né? O Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, na minha opinião, são os 3 times com o melhor elenco, né, do Brasil, disparado. O Atlético Mineiro, na minha opinião, tem um elenco até melhor do que Palmeiras e Flamengo. Se eu fosse botar assim numa posição, botaria Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo tem um elenco forte e tudo mais, mas dentro de campo não tá demonstrando futebol. E o Palmeiras tem um elenco bom, mas não chega a ser um elenco tão forte. Só que o elenco tá entrosado e consegue resultado. Mas enfim, nesse jogo aqui, na minha opinião, primeira rodada a gente não tem muito o que analisar. A única coisa que a gente pega aqui é o retrospecto das equipes nos últimos jogos, e o Atlético Mineiro muito melhor do que o Internacional, né? O Internacional tem vacilado pra caramba. A gente vai ver que, por exemplo, dos últimos 10 jogos, o Internacional conseguiu ganhar só 4 jogos, perdeu 3 e empatou 3. Não tem um desempenho tão legal assim. Enquanto o Atlético Mineiro, simplesmente aí dos últimos 10 jogos, venceu só 9 e empatou empatou 1, só isso. Ganhou só 9 jogos aí dos últimos 10. Só isso aí. Então, a gente vai ter grande favoritismo aí para o Atlético Mineiro iniciar aí esse Brasileirão com a vitória em casa diante de sua torcida. Com isso, a gente vai com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter Campeonato da Argentina, jogo aqui entre River Plate contra Argentino Júnior, jogo 7 horas da noite, na minha opinião aí, River Plate grande favorito, né? River Plate até o momento aqui em 8 partidas venceu 5, empatou 1 e perdeu 2, enquanto o Argentino Júnior empatou aqui, no caso venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. No confronto direto, a gente vai ver aí que o River Plate tem um pouquinho de favoritismo, é um favoritismo bem fraco, mas tem. São 2 vitórias do River Plate, 1 vitória do Argentino Júnior e 2 empates. Mas pelo elenco e pelo futebol que tem demonstrado aí o River Plate, acredito no favoritismo aí do time da casa tranquilo. Com isso a gente vai com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aí para esse domingão. Espero que a gente possa lucrar bastante pra gente fechar a semana aí com bastante dinheiro no bolso. E espero que também que a gente possa ter um domingo abençoado, né, principalmente. Antes de mais nada aí, a gente sempre tem que agradecer por mais um dia, agradecer aí por tudo que a gente tem, né? A gente tem que ser grato por tudo. A aposta que é só um complemento dessa nossa vida, né? É um lucrozinho que a gente consegue, uma renda extra. Sei que tem muita gente que sobrevive de aposta, né? São poucas, mas tem gente que sobrevive de aposta. Mas antes de mais nada aí, a gente sempre tem que agradecer por mais um dia aí, que isso aí é importante e sempre ajuda também, né? A gente tendo positividade, começando o dia bem, isso aí acaba afetando tudo ao nosso redor, inclusive nas apostas. Então, positividade sempre e sempre agradecer aí por mais um dia e por tudo de bom que você tem conquistado, tá show? Agora eu vou estar lançando para vocês aí 3 bilhetes prontos e o primeiro bilhete é esse daqui, ó.